Olá, tudo bem? Eu sou o professor doutor Juliano Pimentel, bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, mestre e doutor em Educação Física pela Unicamp, pós-doutor em Educação Física pela Federal do Rio Grande do Sul, com sanduíche na Universidade de Coimbra, em Portugal, pós-doutor sênior pela Universidade de Münster, na Alemanha. Sou líder do GEL, Grupo de Estudos Lazer, e a gente vai discutir um pouquinho sobre a concepção de ciência e algumas questões epistemológicas de uma maneira bem breve, mas elucidativa. Então, preste atenção, se segure aí na poltrona e vamos começar com a nossa viagem, né? Então, é sempre importante entender o que é ciência, né? Ciência é uma forma de conhecimento que pressupõe um certo método de investigação sobre a realidade. E, para isso, a ciência tem algumas regras, né? Ela produz um conhecimento que é sempre provisoriamente verdadeira, né? Então é possível ter uma verdade científica, sabendo que quando você tem uma ferramenta melhor, uma evidência melhor, uma quebra de paradigma, essa verdade pode mudar. Então, quando a gente pensa na questão realmente dos métodos de pesquisa, é como o Foucault fala, né? São ferramentas. Então, se você precisa serrar algo, qual é a ferramenta mais eficiente? É diferente de uma ferramenta que você vai precisar cortar algo ou uma ferramenta que você vai precisar colar aquilo que você recortou. Então, não adianta eu tentar martelar um prego na parede usando a ferramenta errada. E é a respeito disso que a metodologia como, né, aquilo que investiga sobre o método é muito importante, né? Qual é, portanto, o tipo de pesquisa e a ferramenta dentro desse tipo de pesquisa que é mais eficiente. A metodologia também pode se unir à epistemologia. A epistemologia vai perguntar qual é o conhecimento válido, é possível chegar à verdade, né? Então, uma reflexão mais filosófica sobre a ciência, enquanto a metodologia vai refletir sobre a validade dos métodos. Então, a gente já sabe que existe uma diferença entre o pesquisador e o cientista, né? Afinal, mas qual é a diferença, né? A ideia é que a produção, o cientista, a produção da ciência, ela envolve, portanto, um domínio maior do método, né? Ou seja, eu tenho que ter uma concepção filosófica de ciência, entender a ciência para produzir teorias científicas. Então, o cientista, ele não só é bom em manusear a ferramenta, que é uma característica que o pesquisador tem que dar conta. O pesquisador ele tem que ser competente no manuseio da ferramenta, ele tem que saber, né, usar a ferramenta, ele tem que realizar as inferências corretas com a ferramenta que ele domina. Já o cientista é o cara que faz as perguntas que formulam as teorias que dão sentido àquela ferramenta, àquele método, né? Então, ele cria as bases para um novo olhar, uma nova ciência, né? Então, o cientista, portanto, é aquele pesquisador que tem uma capacidade de também pensar para além da coleta e da análise dos dados, né? Ele tem uma base científica que lhe permite avançar a teoria. Vou dar um exemplo, né? Então, eu posso ser um bom um bom manuseador do software, né? Já eu sou um bom pesquisador. Então, o cientista, ele pensa em software, ele cria o software, ele tem uma capacidade inventiva aí porque ele domina o como se faz ciência. E aí, dentro disso, obviamente que dentro da ciência, da mesma maneira que dentro da metodologia, as pessoas falam, não, a melhor ferramenta para serrar é essa aqui. O cara fala, não, é motosserra. Aí o cara fala, não, motosserra é bom para serrar árvore. Para serrar madeira, é esse aqui. E a gente tem as disputas metodológicas de qual metodologia é mais eficiente, né? A gente também tem
as disputas científicas para entender qual é o modelo, a concepção de ciência que é mais eficiente. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, você é um positivista, né? O que é ser positivo? Vai se remeter a Comte, que ele estava lá dizendo, olha, o método científico não pode ser igual ao método filosófico. O método filosófico é abstrato. O método científico não pode ser igual à religião. Então, a religião é uma forma de conhecimento? Mas é uma forma de conhecimento revelada, né? Existe um anjo, um Deus, um demônio, chegou para você e falou, olha, né, o mundo vai acabar desse jeito. E você difunde esse conhecimento, ele precisa ser revelado, né? No senso comum, é um conhecimento compartilhado no dia a dia, no empirismo, né? E a arte é outra forma de conhecimento, né? Que é uma forma de conhecimento inspirada. Então, o Comte vai dizer, não, o método científico, ele tem que, por exemplo, se voltar para a realidade, ele tem que lidar com questões solúveis. Então, é óbvio que a ciência não vai se preocupar se Deus existe ou não. Ela pode se preocupar o que acontece com alguém que acredita em Deus, se ele se cura mais rápido ou não. Mas a ciência nunca vai, por exemplo, dizer se Deus existe ou não. A utilidade. Então, eu tenho que produzir um conhecimento que seja útil, né? Então, é o positivismo. Olha só, né, essa característica, ordem, né? Esse conhecimento tem que ser para manter a sociedade organizada, né? Ou seja, manter tudo no seu melhor jeito possível, precisão. Então, aliás, uma coisa que as pessoas erroneamente atribuem ao positivismo é que uma pesquisa positivista tem que usar estatística. É verdade, o Comte, por exemplo, odiava estatística, né? Mas tem que ser precisa. Ou seja, eu não preciso usar necessariamente a matemática, mas eu tenho que ser preciso. Olha, esse conceito, ó, o que é uma tesoura? Tesoura é... Então, eu tenho que ter, né, um jeito preciso de dizer uma tesoura, que é diferente de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que pode dizer que a tesoura, né, é aquilo que aflige a nossa alma. Né? Olha que lindo, né? Definição de tesoura. Mas ela não é precisa. E a ideia do relativismo, ou seja, o conhecimento sempre provisório, diferente da teologia da metafísica, que são conhecimentos mais, né, está dado e não se discute. Então, o relativismo. E aí, é claro que a gente também vai ver que o positivismo lá do Comte, do século XVIII, vai mudando. Hoje a gente tem propostas neopositivistas, né? Então, que vão ter um entendimento de que o importante é que a ciência seja capaz de realizar previsões globais, né, que seja o conhecimento racionalista, analítico, ou seja, parte por parte, a inferência vai aos pouquinhos, e lógico, ou seja, todo mundo vai entender, né? E aí a gente pode, por exemplo, dar uma ideia do próprio evolucionismo, né, que interfere hoje na visão do que a gente chama de educação física desenvolvimentista. Então, ele segue essa ordem lógica, racional, né, com meio de comprovações. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver também, dentro do positivismo, teorias mais abrangentes, né, como, por exemplo, a ideia da teoria do caos, como que pequenos fatores podem ter grandes efeitos. Isso tudo para mostrar para vocês, né, que o que a gente tem que desenvolver na questão científica é observar com clareza as teorias científicas e promover uma tentativa de perceber dentro dos modelos de ciência aquele que é mais importante. Então, hoje a gente tem, por exemplo, dentro do pós-modernismo, a ideia de falar assim, não, mas olha, eu tenho que também ver o conhecimento do índio. O conhecimento do índio, né, é um conhecimento científico, só que é diferente do conhecimento científico europeu. Então, você tem também um momento que vai dizer, olha, não existe uma verdade única, né? Dependendo do ponto de vista, você pode ter várias verdades. Aliás, quem vai dizer isso é o Einstein, com a teoria da relatividade restrita, né? E aí a gente tem desenvolvimentos, como a teoria da complexidade do Edgar Morin, né, em que vai promover um pensamento complexo, ou seja, ao invés de tentar colocar tudo numa caixinha separada, eu tento entender, tá, a caixinha da educação física é o movimento humano, mas o movimento humano não tem uma dimensão poética, não tem uma dimensão fisiológica, não tem uma dimensão biomecânica.
Então, como que eu penso esse meu todo a partir da relação dessa complexidade? Ou seja, um cara da educação física escolar que não sabe biomecânica, ele realmente está dando a melhor educação física escolar? Né? Um cara que analisa um gesto na biomecânica, mas não entende que do ponto de vista, por exemplo, artístico, aquilo tem um significado, então pode não ter uma eficiência biomecânica, mas tem uma eficiência simbólica que compensa a eficiência biomecânica, ou seja, pensamento completo é nós, educação física, pararmos de brigar e falar, eu sou da área sociocultural, eu sou da área biodinâmica. Não, nós somos educação física, a gente trata do mesmo objeto. E se a gente não tiver um pensamento complexo, a gente vai continuar fragmentando o pensamento e não chegando à totalidade, né? E percebendo como a auto-organização acontece nesses aspectos. Bem, isso aí era então a nossa pequena introdução ao que é ciência e perceber como que as teorias interferem, ou seja, um bom cientista é aquele que não apenas faz uma aplicação correta, né, dos procedimentos, faz as inferências adequadas, mas consegue pensar de maneira abrangente o seu objeto, relacionando com teorias fortes. Aliás, uma coisa que eu aprendi muito na Alemanha. Eles falam, cara, não estou preocupado agora com o seu pacote estatístico, com o seu problema de pesquisa, com qual vai ser a sua amostra. Vamos primeiro pensar qual é a relação da lacuna do conhecimento com uma teoria poderosíssima que você consegue pensar para além da evidência, ou seja, sair da inferência, porque a inferência, eu fico muito na evidência ali, né? Então, eu começo a ter pensamentos tautológicos. O sol brilha, né? O sapo sapeia, né? A maré mareia, e fico naquele pensamento fácil. A teoria é para me desestabilizar, portanto, né, esse é o pensamento científico. No nosso segundo bloco, a gente vai falar então um pouquinho agora da diferença entre positivismo com os modelos concorrentes, que são a fenomenologia e o materialismo histórico dialético. Não perca o nosso segundo bloco. Tá? Até daqui a pouco.